Boa noite. Paz e bem da Associação Novo Mundo para a Casa Centro Espírita Amor e Caridade. É sempre necessário nós entendermos a nossa história para que possamos entender os passos que precisamos dar no segmento de nossas vidas. O Espiritismo, como doutrina consoladora, ele nos traz a história do Mestre Jesus com as explicações dos amigos da espiritualidade, através dos escritos de Allan Kardec. Muitas vezes nós nos sentimos, às vezes, sem chão, sem força, nos comparando muito pequenininhos em relação ao Mestre Jesus, um grande espírito de luz. Mas não só Jesus esteve conosco, encarnado, para nos mostrar que a nossa vestimenta carnal pode e consegue suportar as adversidades dessa caminhada terrena, né? Como também o conhecimento dos ensinamentos propostos por ele nos dão as condições de trilharmos essa caminhada. Além do Mestre Jesus, além de Kardec, por toda a codificação espírita, que também passou pelos seus percalços, até mesmo para escrever toda a codificação, trabalhou de forma entregue ao objetivo desta causa. Nós tivemos vários outros grandes personalidades da doutrina dos espíritos. É bem sabido que nós não elegemos santos, Nós não idolatramos ninguém, mas nós percebemos os exemplos que podemos adquirir desses vultos da história do Espiritismo. E nessa noite, então, nós vamos falar sobre um desses grandes, talvez dos maiores mesmo, vulto da história do Espiritismo brasileiro. Quem será? Alguém quer arriscar? Pois bem, não é Francisco Xavier, Cândido Xavier. Normalmente nós, principalmente, talvez da minha faixa etária para cá, nós temos mais o conhecimento como grande, e iluminado vulto da nossa história, Francisco Cândido Xavier. Mas houve aquele que basicamente introduziu no nosso solo o conhecimento da doutrina espírita. Ele se chamava, e até hoje é ainda conhecido por esse nome, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, como já costumamos dizer, doutor Bezerra, ele foi médico. Ele nasceu numa cidade muito simples, no Ceará, no estado do Ceará, no então chamada Freguesia do Riacho do Sangue, que hoje é a atual cidade de Jaguaretema, em 29 de agosto de 1831.
e se configurou como um missionário cuja tarefa seria a de preparar a sociedade brasileira para acolher a semente do Espiritismo. Ele era um espírito muito elevado, preparado para aquela missão que veio executar junto de nós. Um homem de carne e osso, igual a todos nós, que também passou por suas dificuldades. Quando nasceu nessa terrinha gloriosa, seus pais e seus avós eram donos de terras, né? Tinham uma vida bem abastada. Porém, com o passar dos anos, eles enfrentaram muitas dificuldades, inclusive políticas, porque eles eram liberais e então houveram várias dificuldades quanto a isso, e ainda para ajudar eles tiveram um período de seca em que a família acabou ficando com grandes necessidades, né? Praticamente perderam tudo que tinham. Eles então foram para Fortaleza, ficaram lá onde Bezerra terminou os seus estudos, no liceu onde os seus 2 irmãos mais velhos já davam aula, eram professores. Só que ele, ao contrário da maioria dos alunos daquele liceu, que gostariam e eram preparados para fazer o curso de Direito na faculdade em Fortaleza, ele queria ser médico. Para tanto, em 1951, ele vai para o Rio de Janeiro para fazer então a faculdade de Medicina. Lá ele encontra muitas dificuldades, justamente por já vir então dessa situação financeira da própria família. Ele ingressa na universidade em 1852 ele ingressa e em 1852 ele começa como praticante interno no Hospital da Misericórdia, né? Sendo que ali ele passou também por diversas privações, tanto materiais, né? Mas ainda assim ele lutava e buscava os recursos necessários, né, para os seus estudos. E nisso ele começou também a dar aula de matemática e filosofia para ajudar, né, na sua situação, para que ele pudesse se manter no curso de medicina. Em 1856, ele então cola grau com a tese diagnóstico do cancro, e aí ele passa a trabalhar no ano seguinte como membro titular na Academia Imperial de Medicina. Por que é importante nós sabermos esses detalhes da vida dele? Porque nós temos que perceber que todos nós somos capazes e que não é só porque temos uma vida A ou B com mais dificuldades ou menos dificuldades que nós não tenhamos como servir a doutrina espírita ao Mestre Jesus. Ele então, em 1858, foi nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, passando ali algum tempo, né? E no mesmo ano, tempos depois, ele se casa por amor com Maria Cláudia de Lacerda. Em 1861, apoiado pela esposa, ele se candidata a vereador
e é eleito na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Porém, as dificuldades aparecendo, uma das pessoas importantes da época, né, na Câmara Municipal, o Dr. Roberto Jorge Randock Lobo, ele diz que por ele ser um médico militar, ele não poderia trabalhar como vereador. E aí, no mesmo momento, né, basicamente, ele então pede demissão da carreira de médico do Exército e aí passa a se dedicar, né, na lida como vereador. Ele então, apesar de toda essa vontade de trabalhar para o povo, ele tem uma perda, que é a viuvez. A esposa desencarna e ele então começa a ficar muito entristecido pelo acontecimento. Mas nós sabemos, já aprendemos através da doutrina, que também nada acontece por acaso, né? E como tudo tem uma razão de ser, Bezerra de Menezes era um enviado do Senhor, e para semear a luz na escuridão moral do nosso país. O que acontece? A viuvez, o sentimento, a tristeza, atrai mais fortemente para as reflexões de ordem espiritual, que não é diferente de muitos, né? Começam a sentir a dor e começam a se questionar de onde eu vim, para onde eu vou, ou de onde viemos e para onde vamos. Ele então, um ano depois, casa-se com Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã da sua primeira esposa, que lhe daria então mais 5 filhos. E aí então, nessa época, ele passa a ser eleito deputado geral em 1867, com 7 filhos, sendo que um dos 2 primeiros dele também falece. Ele começa mais ainda a se dedicar à causa humana. Por volta de 1875, o doutor Carlos Travassos havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levara a bom termo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos para ninguém mais que Bezerra de Menezes. E é muito interessante porque ele recebe o livro, né? E ele ficou pensando o que fazer, né? O episódio foi descrito, então, por ele mesmo do seguinte modo: deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. É bem sabido que o Espiritismo, né, durante anos foi até perseguido, né, e muito dito por outras religiões que era uma religião ou uma seita, né, do demônio, como eles chamavam. Então, havia medo de quem manipulasse, falasse sobre essas coisas espirituais, né, porque dizia, então, as religiões da época que seriam enviados para o inferno. Depois, pensou ele, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia.
quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Quer dizer, ele já tinha esse pensamento nele, nas suas lembranças de vidas anteriores. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença. Por ser um político honesto, levantaram-se contra ele campanhas difamatórias, quando então refletiu suficientemente e decidiu abandonar a vida pública e dedicar-se aos pobres, repartindo com as necessidades o pouco que possuía materialmente. Porém, o muito que possuía e possui espiritualmente. Corria sempre a casebres, a lugares onde as pessoas não tinham condições de encontrar um médico. Sua casa também era portão aberto para todos os necessitados. Ele trabalhava incessantemente e dizia que o médico que reclamasse e não atendesse alguém a bater-lhe a porta, porque já havia trabalhado demais, ou estava com visita, ou estava jantando, ou, enfim, tivesse a desculpa que fosse, não tinha o direito de se chamar médico. Eram, como dizia ele, simplesmente, deixa eu achar aqui, negociante da medicina. Trabalha para conhecer capital e juros dos gastos de formatura. Esse, dizia ele, é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. Vejam então que exemplo de dedicação. Para ele não havia desculpas que o privasse de atender a quem o pedisse. Quem tinha condições, pudesse, pagava-lhe pelas consultas. Quem não tinha, era atendido da mesma maneira. Porém, com toda essa atitude benevolente, ele começou a ser chamado de um médico dos pobres. Mas não foi também só essa a maneira como, principalmente no Rio de Janeiro, ele foi conhecido. Bezerra de Menezes, por alguns, foi também chamado de Kardec brasileiro. Por quê? Aí existem duas versões, uma mais consistente, a outra soube-se há não muito tempo. Bezerra, além de médico, ele era também escritor, historiador, empresário. Ele se desdobrava em vários afazeres e, principalmente na escrita, ele procurou sempre
divulgar a doutrina dos espíritos. No dia 16 de agosto de 1886, ele, em um auditório com cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade, enchia a sala de honra da Guarda Velha, na Rua Guarda Velha, atual Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio, emocionado, atônito, a palavra sábia do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, Dr. Bezerra de Menezes, que proclamava a sua decidida conversão ao Espiritismo. Bezerra era um religioso no mais elevado sentido. Sua pena, por isso, desde o primeiro artigo assinado em janeiro de 1887, foi posta a serviço do aspecto religioso do Espiritismo. Demonstrada a sua capacidade literária no terreno filosófico e religioso, quer pelas réplicas, quer pelos estudos doutrinários, a Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu-o de escrever aos domingos no O País, um jornal tradicional da época. Lá, através do órgão de imprensa brasileiro, ele então começa a série Estudos Filosóficos, sob o título O Espiritismo. O senador Quintino Bocaiúva, diretor daquele jornal de grande penetração e circulação, o mais lido do Brasil, tornou-se então simpatizante da doutrina espírita. E os artigos de Max, pseudônimo de Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita do Brasil. Então, mais uma semelhança também pelo fato dele usar de um pseudônimo, né? Até talvez por um pouco de proteção, mas também para que não fosse completamente ligado a ele todo esse conhecimento. Bezerra de Menezes escreveu vários outros artigos, vários livros, né? Não só no jornal O País, mas também em outros tantos, né? E também bibliografia. Ele escreveu A Loucura sobre o Novo Prisma, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, Pérola Negra, Lázaro, o Leproso, O Evangelho do Futuro e ainda várias biografias de homens célebres na época. Então, conta-se, né, que por causa de toda essa dedicação, inclusive, né, na redação da revista A Reforma, que era um órgão liberal da corte, ele, como redator desse jornal, também o da Sentinela da Liberdade. Em 1883, ele reinava naquela época um ambiente de muita dispersão e divisão entre as federações espíritas. E aí ele foi chamado, incumbido de ser o novo presidente da federação para unir os espíritas que naquele momento estavam se separando, puxando as suas convicções de forma diferenciada. Então ele assumiu mais essa
função, mesmo ele não desejando tal cargo, mas foi impelido pelo desejo de manter a união entre os espíritas, né? E é interessante a gente perceber que ele tem esse dom até hoje, porque ele continua trabalhando, né, no plano espiritual, trazendo sempre ideias de amor, de união, de estudo, a necessidade da evangelização. Ele sempre se preocupou muito com o conhecimento, né? Todos nós devemos a esse grande homem, grande exemplo de dedicação, esse impulso de servir, de aprender. Ele constrói uma nova fundação de Federação Espírita Brasileira, ele consegue reunir muitos desses que estavam se separando, e ele foi um trabalhador que nunca se cansou. Com 63 anos de idade, ele assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1895, e imprimindo uma nova configuração nos trabalhos com base nos estudos evangélicos e doutrinários, propiciando assim serenidade e eficiência às atividades da federação. Vejam como ele sempre prezou pela questão evangélica do conhecimento, né? Que é o que nós temos que fazer. Ide e pregai o meu evangelho a todas as criaturas. E a espiritualidade também nos reforça esse desejo, né? E a necessidade de nós conhecermos a grandeza de Bezerra de Menezes é para que realmente não esqueçamos das nossas raízes, daqueles que, por todo o conhecimento que hoje adquirimos, lutaram para que chegassem a todos nós e a todos os cantos desse Brasil. Bezerra de Menezes, para alguns, também era chamado de Kardec brasileiro, porque certa feita, em uma reunião, no dia 4 de outubro, que marcava, né, as festividades de nascimento de Allan Kardec, alguém, após o pronunciamento de Bezerra de Menezes, diz que gritou na tribuna: "Este é o Kardec brasileiro". Então, esse é uma segunda vertente, né, desse chamamento, desse apelido muito carinhoso dado ao grande mestre Bezerra de Menezes. Na verdade, não há uma importância entre da onde veio e por que veio, né? O mais importante é nós atribuirmos a gratidão e aprendermos também, através do conhecimento de tudo o que Dr. Bezerra de Menezes nos proporcionou, né, a sermos cada dia mais voltados ao aprendizado e ao ensinamento da doutrina dos Espíritos e dos exemplos do Mestre Jesus e seu Evangelho. Então, que possamos nós procurarmos sempre o entendimento, porque assim nós nos fortalecemos e cada vez mais podemos nos tornar convictos de que essa não é uma doutrina qualquer, é uma filosofia fundamentada, é uma ciência que traz a comprovação
de tudo que abrange. E é uma doutrina de amor, de ensinamento cristão, com os esclarecimentos consoladores dos grandes espíritos. Então, que a figura de Bezerra, não seja idolatrada por nós, mas que seja sempre respeitada e cativada através daquele coração do médico dos pobres, e que até hoje zela por todos aqueles necessitados, tanto no plano físico como no plano espiritual. Que possamos nós, à luz sempre do conhecimento, seguirmos confiantes e procurando a cada dia, através de exemplos e não apenas de palavras, levar para todos, após absorvermos para nós mesmos a paz e a tranquilidade daqueles que têm essa fé, essa semente da espiritualidade em nossos corações. Obrigada a todos, obrigada a casa por mais essa noite. Que assim seja.